Amém. Nós cantamos uma música aqui na igreja, não vou lembrar como que toca ela certinha, também não separei ela. Aquela música que fala: no Natal, a gente sempre agradece por Jesus ser nascido em Belém, e o restante da música, mas nem sempre se lembra da prece que ele nasce na gente também. O verdadeiro Natal é o nascimento de Cristo. Não tem Papai Noel, não tem um espírito, uma força que une a todos e faz com que todos nós sejamos carinhosos e caridosos e demonstremos amor uns pelos outros. O verdadeiro Natal é nascimento de Cristo Jesus. Historicamente, Cristo nasceu numa manjedoura, mas o que importa para ele é que o desejo de o adorar e de seguir a sua palavra esteja nascendo no seu coração, brotando uma sementinha que é a palavra de Deus, onde que você escuta o que Deus tem para dizer na tua vida, a leitura da Bíblia, e então aquela sementinha sendo regada, sendo cuidada, ela vai crescer e em algum momento vai gerar frutos que Deus aprova. Esses frutos podem ser aquele temperamento tempestuoso que você possa ter, que às vezes eu tenho, mas a vontade que você tem de seguir a Jesus e de servir a Deus é tão grande que você pensa: eu tenho que mudar, Senhor, eu quero agradar a Ti, Senhor, mesmo falhando, muitas vezes errando com o Senhor, eu peço perdão, me ajude a recomeçar, Senhor. Natal é isso, é Cristo, a mensagem da cruz, brotando, germinando e gerando frutos no seu coração. Amém? Adoramos o teu nome, nos rendemos a
Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o mundo e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão para um novo coração, para um coração igual ao teu, meu mestre, para um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor,
igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Deus, pela mão de Moisés, se revelando lá no Gênesis, lá ele já se mostra, não com este nome, mas percebe-se que existe essa doutrina, que essa doutrina está presente lá no Gênesis 1, que é a da Trindade, quando o Santíssimo Conselho da Trindade fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem. Antitrinitaristas dizem que Deus estava falando com os anjos, mas isso é impossível, isso é teologicamente bastante equivocado, porque anjo não é criador, é criatura. Então, isso é algo impensável se você faz uma leitura correta da Bíblia. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Assim ele criou a primeira família, a primeira instituição do mundo. É uma instituição familiar. E o Senhor se apresentando ali no Gênesis, Moisés escrevendo sobre o Senhor no Gênesis, nós podemos ver dentro da nossa compreensão, dentro das nossas limitações, o tamanho de Deus. Porque nós não podemos explicar Deus, nós não podemos mensurar a grandeza de Deus, mas apenas pelo que Ele revelou, nós podemos ter uma ideia e encher os nossos corações de esperança, porque é esse Senhor grandioso que nós vamos contemplar face a face. E nós temos um encontro marcado com Ele. Não sabemos a hora, não sabemos o lugar, mas quando morrermos estaremos com Ele, e quando a igreja for arrebatada, nós teremos um encontro, nós beberemos vinho, comeremos pão com o Senhor. E o Senhor é grandioso demais. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Como que nós podemos compreender isso? Quão complexo que é essa doutrina, onde um ser se manifestou em 3 pessoas, onde
o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, mas todos eles são Deus. E Deus é um só. É o aspecto da triunidade de Deus, né? A Trindade, ela é muito difícil de ser compreendida pela nossa limitação. Mas nós cremos, nós oramos, nós pedimos a Deus que o Senhor venha habitar conosco, nasça no nosso coração, porque nós queremos desfrutar da grandiosidade de Deus e é o nosso maior anseio. E enquanto nos preparamos para a mensagem de hoje, vamos cantar sobre a formosura, a grandiosidade de Deus e o quão maravilhoso Ele é.
cada dia mais nos fortalecermos na nossa fé. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Eu ia falar a todos e a todas, mas eu já fiz essa brincadeira, né? E está ficando séria essa brincadeira agora, quando o Brasil, agora por decreto, está impedido de falar algumas palavras, né? E meio absurdo, mas não é o nosso assunto de hoje. O Israel me surpreende, às vezes ele fala algumas coisas, eu fico pensando, poxa, mas eu não preguei sobre isso. E essa questão da solidão de Deus, quando a gente faz esse pensamento de que houve uma época em que Deus estava sozinho. Quando eu digo sozinho, antes dele ter criado qualquer coisa, que a palavra de Deus diz que de eternidade a eternidade, tu és Deus. E Deus, que se revelou como El Shaddai. O que é El Shaddai mesmo? Todo-Poderoso, né? Uma tradução assim também pode ser o Deus mais do que suficiente, El Shaddai. Ele era mais do que suficiente já na eternidade, antes de existir qualquer coisa. Não havia a terra, não havia a luz do dia, não havia a noite, não havia a gota de orvalho, e Deus vivia perfeitamente. Deus é amor. E por que Deus é amor? Porque Ele se relacionava. Se não havia ninguém, com quem que Deus se relacionava? Com as três pessoas da Trindade, né? Porque Deus é de uma unidade diferente. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando fala do conselho da Santíssima Trindade, havia uma relação nesse conselho. E por isso que Deus é amor, porque desde sempre Ele manifestava amor para com o Filho, para com o Espírito, e assim nas três pessoas da Santíssima Trindade. Mas aprouve no momento onde o tempo não existia, Deus criar. E como coroa da criação, Ele cria cada um de nós, cria o homem, cria a humanidade. Na sua onisciência, Ele já sabia o que nós seríamos. Porém, Ele nos amou do jeito que somos. Que coisa extraordinária, né? Pouco se fala sobre isso, e é tão importante falar sobre isso, porque nós vivemos nos últimos 122 anos, ouvindo muito pouco do Evangelho. Durante todo o meu ministério, que eu estou com 59 anos e comecei na escola dominical, quando eu tinha meus 16 anos, talvez, eu fui convidado para ser professor dos jovens. Foi um grande desafio para mim, porque eu não conseguia falar com duas pessoas ao mesmo tempo, porque eu tremia os lábios de tanta vergonha, tinha medo de ir à frente. Mas, desde logo eu percebi o seguinte, que pouco da Bíblia se prega, pouco da palavra se ensina. E essas questões relacionadas à criação, ao Criador, à doutrina da Trindade e, em especial, a doutrina da salvação. Por incrível que pareça, o Brasil é um país que é de quase maioria evangélica, mas se você perguntar sobre a teologia ou a doutrina da salvação pela graça,
talvez você encontre um ou dois. Muitas vezes oriundos de igrejas históricas, como a igreja presbiteriana, a igreja luterana, né? Eles sabem a doutrina da graça, e nós, com a graça de Deus, sempre pregamos a doutrina da graça. E quem não conhece a doutrina da graça pode ser evangélico, mas está perdido, tá? Vai para o inferno, porque é só pela graça que somos salvos. Se você não conhece a doutrina da graça, você está perdido. E muito se pensa, então, não vou entrar na questão que o Israel já falou, né, sobre a Trindade, sobre a criação, mas hoje nós vamos falar sobre outro assunto. A gente fica pensando assim, por que será sendo maioria evangélica no Brasil, por que o milagre ainda não aconteceu? De Deus ter feito no Brasil um azorrague tremendo, e essas situações que estamos vivendo terem sido resolvidas. E esses dias eu estava conversando com Israel, falei, Israel, o que você acha? Acho que foi ontem, né? Ou hoje, não lembro mais. E ele me falou assim, falta pregar o Evangelho e ter um avivamento no Brasil, que nunca tivemos. Acertou na cabeça do prego. Se fala que o Brasil hoje no mundo, para ver como a coisa está preta. Ah, não pode falar essa palavra, né? Como a coisa está difícil. Hoje o Brasil é considerado no mundo um país que vive um avivamento espiritual. Sem a graça, sem a doutrina da salvação, com o povo determinando coisas para Deus, com o povo ordenando que os anjos venham para fazer uma batalha, quando na verdade é Deus que manda os seus anjos. O máximo que podemos fazer é pedir a Deus e nos dobrarmos à sua vontade. E eu fico pensando que o Evangelho tem que ser pregado, e as doutrinas fundamentais da fé cristã precisam ser pregadas, como eram pregadas há 120 anos atrás. Porque se você pegar os pregadores daquele período, os pregadores evangélicos, evidentemente, porque nesse período de 1800 a 1900 surgiram as seitas escatológicas, né? Sempre tivemos conflitos com seitas, mas Deus sempre reservou pregadores que pregassem o Evangelho da graça em todos os tempos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa necessidade. Então eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo número 137. Salmo número 137. E quando Deus coloca no nosso coração o desejo de pregar sobre algum tema, é para que o tema seja relacionado a algo prático e bíblico para os nossos dias. Salmo número 137. Vamos orar antes de lermos o texto. Senhor, muito obrigado por esta tarde chuvosa, porque sabemos que tudo procede do Teu trono de graça, e nós Te louvamos por isso, Te louvamos porque podemos estar reunidos com o Senhor, através do Senhor, na dependência do Senhor, para meditarmos na palavra do Senhor. E por isso abrimos a Bíblia com temor e tremor e reverência e pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que possamos compreender a Tua vontade e possamos aplicar, Senhor, a nossa vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus.
Amém. Então, eu coloco óculos para ver quem chegou. Tem gente que não acredita que eu não enxergo, mas eu olho assim, sem óculos, eu mais ou menos sei. Mas se eu coloco óculos, daí eu tenho certeza. Então, mas eu não posso ler de óculos, então eu tenho que tirar o óculos. O Salmo 137, vamos ler então, diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu esquecer de ti. Que a língua se grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Até aqui, depois leremos o restante. O pessoal sempre pula o restante porque é uma imprecação, né? Mas nós vamos ler as imprecações também. Nós encontramos nesse salmo, lindo salmo, até foi a base de uma música secular, né? Como é que é o nome mesmo? Rivers of Babylon, né? Todo mundo conhece essa música, né? Canta um pedacinho para nós. Tá bom, depois os irmãos pesquisem que vão se lembrar. E fala de quando o povo foi levado a cativeiro para a Babilônia. Foram levados em cativeiro e diz que lá, junto aos rios da Babilônia, longe da sua terra, eles estavam assentados, chorando com saudades de Sião, saudades de Jerusalém, saudades da sua pátria, exilados que estavam. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, eu assistia naquela época pela Rede Globo de televisão, e eu fiquei surpreso quando o repórter falou que havia uma comunidade que estava sofrendo devido àqueles ataques dos americanos. E era uma comunidade judaica oriunda da época do exílio, cujos descendentes ainda estavam lá, porque ficaram pessoas na Babilônia. Mas aqui retrata o momento da chegada, longe de Sião, às margens do rio, chorando com saudade da sua pátria, aquele choro sentido, e os captores, os opressores, os exércitos inimigos, vendo aquele povo naquela choradeira, pediam para eles canções, que o povo de Deus sempre foi bom de cantar, né? As canções de Sião. E eles diziam: como poderemos cantar as canções de Sião numa terra estrangeira? E eles pegavam as suas harpas e colocavam penduradas nos salgueiros, que eram árvores, né? Penduravam ali as suas harpas e ficavam ali naqueles lamentos terríveis, de choro, de dor, de angústia. Será que Deus não ouviu a oração daquele povo antes deles serem levados em cativeiro? Nós estudamos o livro inteiro aqui de Jeremias já. Nós estudamos o livro do profeta Ezequiel.
nós estudamos o livro do profeta Daniel, nós estudamos Isaías, e quando nós vemos esses livros, em especial os livros pré-exílicos, isto é, dos profetas que pregaram antes deles irem e serem levados para a Babilônia, nós encontramos homens de Deus falando com autoridade, pregando, anunciando e dizendo para aquele povo que era necessário conversão, que era necessário mudança, que era necessário transformação de vida. Antes disso acontecer. E é interessante, esses tempos eu preguei sobre Deus ter dito assim: se eu achar um homem fiel e justo, que ame a verdade, que ande nos meus caminhos, eu não destruirei a cidade. E Deus mandou o profeta ficar aonde? Lembram? Na porta do templo. Deus falou para o profeta primeiro procurar nas praças de Jerusalém, que era a capital do culto daquela época. E depois disse: olha, em Jerusalém não encontra, fica na porta do templo, encontre alguém que está indo lá para adorar, para exaltar, para fazer culto. E se você achar um, não vai ter cativeiro. O culto continuava, os profetas de Deus estavam lá pregando, nós sabemos de alguns, né, que nós estudamos, e os falsos profetas eram em multidões. O que o povo preferia ouvir? O povo preferia ouvir: não, nada vai acontecer, tem muito anjo aqui protegendo a gente, nada vai acontecer porque vocês são povo escolhido, nada vai acontecer porque vocês continuam indo para dentro do templo para fazer os sacrifícios, e vocês são cumpridores da lei, nada vai acontecer. Enquanto os homens de Deus pregavam: arrependam-se, voltem-se para o Senhor, caminhem com o Senhor, se humilhem diante do Senhor. Até que chega num ponto que Deus diz para o profeta Jeremias: não ore mais por este povo, porque eles vão para o cativeiro. E o profeta começou a dizer: é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. E com choro ele dizia, tanto que ele é chamado do profeta chorão, né? Na verdade ele era o profeta sensível, porque ele sabia o que iria acontecer. Mas não havia mudança, não havia arrependimento. Por isso nós temos aqui no Salmo número 137, este lindo salmo, que é a expressão da angústia, da dor, da tristeza, do sofrimento, do arrependimento daqueles que não precisavam estar passando por aquela situação, se tão somente tivessem dado um momento reconhecido a glória de Deus, a majestade de Deus, a autoridade de Deus, a palavra de Deus. E isso aconteceu com aquela nação. Só que essa é uma história que também acontece individualmente, sabe? Fruto das nossas escolhas. Se nós soubéssemos que as nossas escolhas de hoje repercutirão pela nossa vida. Esse povo ficou quanto tempo lá na Babilônia? Que hoje em dia é o Iraque, aquela região lá, né? Quanto tempo? 70 anos. Vamos ler. Não vamos ler. Esse salmo é lindo, mas é um salmo triste, né? Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião,
E nos salgueiros penduramos as nossas harpas, e os inimigos diziam, cantem cânticos de Sião, mas como que nós vamos cantar estando longe de Sião, em terra estrangeira e debaixo do jugo dos nossos opressores? É muito triste. Mas vamos lá para o Salmo 126, que o Salmo 126 é um toque de esperança. Vamos ler, também é um salmo lindo. Diz assim, olha que bonito. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Esse salmo é dito quando eles voltam para casa, depois de quanto tempo? 70 anos. Que bênção, né? E que salmo lindo. Já pensou você, que bênção a esperança, Fernanda? Você toma uma decisão errada agora, mas você tem a convicção que daqui 70 anos, Deus ouvirá o seu clamor e te trará para a situação inicial, da qual você nem precisaria ter saído. Amém? Alguém disse amém. Não, não está errado. Graças a Deus, o salmo aqui é maravilhoso. Mas não seria bem melhor não ter tomado uma decisão errada? Marcos, aonde você estará daqui 70 anos? Não sei, como é que eu vou saber? Israel, daqui 70 anos você estará com quanto? Quanto? 94. Não. É, 94. Vai estar firme e forte, hein? A Mavi vai estar com 95, Mavi. Pensou, os netinhos e tal. Mas olha, esses 70 anos no cativeiro, eles tiveram que se adaptar com opressores, com inimigos, com trabalhos, com comércios, com aculturamento, longe do seu templo, longe das promessas do seu Deus, durante 70 anos. E quando eles voltam do cativeiro, os irmãos sabem o que acontece? Aqueles que foram inicialmente para o cativeiro tinham que reconstruir. A cidade de Jerusalém estava em ruínas. A nação estava tomada por animais selvagens. Povos estavam ali que não gostavam muito da ideia da volta dos judeus. E eles tinham muito trabalho a fazer. E aqueles que saíram de Sião com alegria não, no tempo das alegrias, mas que foram para o cativeiro, quando voltaram já estavam com essa idade, mais ou menos, tá? 90, 94, 95. Se os irmãos lerem no livro de Esdras e de Neemias, aqueles anciãos, quando olharam a cidade que eles haviam deixado quando eram jovens, indo para o cativeiro, quando eles viram o templo sendo reconstruído, mas dessa vez com um material que não era aquele material da época de Salomão,
um templo muito inferior, materialmente falando. Eles choravam tão alto que toda a vizinhança ouvia os clamores dos idosos, dos velhos, chorando de tristeza, de angústia e de dor. Por quê? Eu fico imaginando aqueles idosos olhando e se lembrando, quando tinham 10, 20 anos de idade, e dizendo: Senhor, nós pecamos, nós não ouvimos os teus profetas, nós éramos teimosos, nós éramos autossuficientes, nós éramos pessoas ranzinzas já naquela época, e hoje, que é esse templo, perto da glória do templo que vimos, construído pelo grande Salomão. Daí veio um profetinha, o livro dele é bem pequenininho, tá? Qual que é o profeta mesmo? Lembram? Profeta Ageu, né? Profeta Ageu, ele pega, e o que ele fala para aqueles homens? Ele fala assim: não chorem. A glória desse templo será maior do que a glória do templo de Salomão. Porque é nesse templo que entrará aquele que é possuidor da glória do Senhor. Quem? Jesus. E a glória desse templo será maior que a glória de Salomão, porque Jesus é maior que Salomão. E daí o que aconteceu? 20 anos antes de Jesus nascer, um rei chamado Herodes o Grande, ele termina esse templo que foi começado naquela época, ele faz uma grande reforma, e é naquele templo que Jesus entra, fazendo daquele segundo templo algo muito maior do que o primeiro, e a promessa de Deus assim se cumpre no cronos, na cronologia, no tempo de Deus, porque aprove a Deus agir, sendo eterno, mas levando em consideração o cronos humano, as decisões humanas. Foi bom eles irem para o cativeiro, pelo menos tem o Salmo 137, né? Hã? Como é que estava o coração daquele povo quando eles foram para cativeiro? Vamos de volta para o Salmo 137. Eles estavam com o coração amargurado. Eles dizem: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos pedem os nossos opressores canções de Sião. Como podemos cantar em terra estrangeira? Nos salgueiros penduramos as nossas harpas. E no final ele faz uma imprecação. O que é uma imprecação? Imprecação na Bíblia é quando você joga uma praga, tá? Alguém já ouviu falar de rogar praga? Uma imprecação é uma oração negativa, tá? E muitas vezes é resultado da sinceridade do coração da gente. Nós temos muitas imprecações nos Salmos, e aqui nós encontramos uma imprecação que mostra a dor daqueles que estavam lá. Vamos ler a imprecação, está a partir do versículo 7. Diz assim: lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na, até os alicerces.
Ó cidade de Babilônia destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Eles foram para cativeiro, com o coração amargurado, com o desejo de vingança sobre os seus inimigos. Mas o que aconteceu lá na Babilônia? Deus fez o quê? Trabalhou o coração do seu povo. Lá na Babilônia, Deus acabou com a idolatria que havia no coração daquele povo. Lá na Babilônia, Deus fez com que aqueles homens aguçassem os seus ouvidos para ouvir a voz dos homens de Deus e não dos falsos profetas. Lá na Babilônia, foi reavivado no coração daquele povo um sentimento e um espírito messiânico, que é o desejo ardente de um povo pelo Messias, pelo Salvador. Lá na Babilônia, eles foram sacudidos, eles foram moídos, eles foram transformados na sua mente, no seu corpo, no seu espírito, para afinar o seu espírito em relação ao Todo-Poderoso. A Babilônia foi bom ou foi ruim? Às vezes eu vejo o que está acontecendo com o Brasil, né? Eu há 40 anos prego, pessoal, volta para a Bíblia. Pessoal, para de misticismo. Pessoal, para de encontro com Deus. Para de ficar lendo Kenneth Hagin. Pessoal, para de levar sal grosso para casa e arruda na orelha. Pessoal, para de fazer campanha de 7 semanas para receber a bênção. Pessoal, para de pôr placa na igreja dizendo tempestade de milagres. Pessoal, para de mentir. Pessoal, para de vir na igreja porque quer ficar rico. Pessoal, para de vir na igreja porque está doente, daí quer uma cura. Deus cura sim, mas Ele não faz troca e barganha com ninguém. Pessoal, comece a ler a Bíblia dentro do contexto. Pessoal, comece a perceber a grandiosidade do Todo-Poderoso e se dobrar humildemente diante dEle, com todo o teu corpo, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, reconhecendo o poder de Deus, a soberania de Deus. Pessoal! E daí, eu escutei já muitas coisas, aqui mesmo na igreja. Teve um que está na glória, que ele falou: pastor, gosto muito do culto, mas o senhor fica explicando demais a Bíblia. Eu quero uma coisa prática, que eu pegue, que eu faça tal coisa e receba ali na frente aquilo que eu quero e preciso. Eu falo assim: mas meu querido, você vai receber do Senhor na medida que você aprender a orar, a reverenciar a Deus, a entender que Deus é santo, 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 a entender que é sobre a doutrina da Trindade, sobre a solidão de Deus e o ato de amor em criar a humanidade por demonstração de pureza e santidade em amor, a justiça de Deus. Na Bíblia fala de inferno também. Ah, mas se eu for 7 dias em tal lugar, no 7º dia eu recebo a bênção. Mas e Deus? Não, mas eu estou querendo a minha bênção. Já ouvi isso. Já ouvi isso. O pessoal não quer aprender a palavra. Não quer ouvir os profetas. Isso aconteceu lá na Babilônia. Na Babilônia não, lá em Sião, e daí por isso foram para a Babilônia. Às vezes tem que se passar uma geração inteira para que uma nova geração brote. Os irmãos já viram isso aonde? Quando o povo saiu do Egito.
Saiu lá com as tábuas da lei, Moisés ensinando. O próprio Moisés. Isso traz uma certa gratificação, né, para a gente, porque Moisés não deu certo, né? Por que Moisés não deu certo? Porque toda a congregação que saiu com Moisés do Egito, saiu para entrar aonde? E aonde que eles entraram? Todos ficaram sepultados no grande cemitério, chamado deserto, porque não se arrependiam dos seus pecados. Todos caíram prostrados no deserto, aqueles que saíram originalmente do Egito. E só entrou na terra prometida, o quê? A próxima geração. Não é o que vai acontecer conosco, tá? Essa geração aqui é beleza. Mas tem coisas que não precisam acontecer. Se você tiver o coração quebrantado, contrito e o desejo pela palavra do Senhor. Com essa história que nós lemos aí 2 salmos, né? Lindos salmos, leiam em casa o Salmo 137 e o Salmo 126. Embora o Salmo 126 esteja antes, ele fala da volta. E o Salmo 137 fala da ida, tá? Mas leiam. Mas essa história nos mostra uma coisa extraordinária. Que acima de tudo, acima das nações, acima dos profetas, acima dos poderes humanos, trazendo para o Brasil, acima do que hoje em dia estabeleceu no Brasil, tem um Deus. Esse sim comanda. E a Bíblia diz que ele está onde? Assentado. Nós vamos ler o último versículo de hoje, em Apocalipse, capítulo 20. Evidentemente, nós não vamos entrar naqueles detalhes, né? Porque às vezes a gente não sabe nem a doutrina da salvação e fica discutindo do chifre grande, do chifre pequeno, do amilenismo, do pré-milenismo, do pós-milenismo, da tribulação, do pré-tribulacionismo, midi-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Daí eu fico pensando, você está discutindo tudo isso, mas me diga, o que é salvação pela graça? Ah, não sei. Então, primeiro aprenda o que é salvação e depois vai se preocupar com os chifres lá, tá? De Daniel. Mas sem entrar nesses detalhes, vamos só ler o versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse, onde João diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. O que João viu? Vamos por parte, né? João viu um grande trono. Por que era grande? Porque aquele que estava sentado no trono é o maior de todos. Os homens têm um poder limitado. Os homens têm uma autoridade limitada. Os homens muitas vezes se sentem grandiosos. Mas quando a gente olha, a gente vê que caiu. Não caiu? Caiu, era poderoso, né? Aquele outro lá da... Eu esqueci o nome agora. Caiu. O povo
unânime saiu na rua, foi arrancado do seu trono, morto em praça pública, mesmo com toda a arrogância do seu coração, se escondeu num buraco, foi pego daquele buraco, colocado numa forca, e blasfemou como última palavra quando foi morto pelo seu próprio povo. Os tronos dessa terra são diminutos, são pequenos. E quem se acha grande, significa que vai cair. Como é que está escrito lá em Provérbios? A altivez de espírito precede a queda. A altivez de espírito precede a queda. Mas João, ele olha um grande trono, para um grande Deus. E o que ele vê? Ele vê um trono branco. Porque os tronos humanos são vermelhos do sangue da população. Os tronos humanos, mesmo os mais justos, que podem ser ditos que são brancos, são maculados pelo pecado do homem, pela injustiça do homem, porque o homem, mesmo querendo fazer o que é certo, ele é contaminado por si mesmo, e porque as suas vontades estão tocadas e maculadas pelo pecado que está no meio da humanidade, enquanto Jesus não voltar. Mas o trono de Deus é branco no sentido perfeito dessa palavra, aonde não há injustiça, aonde não há erro, aonde não há pecado, aonde não há decisões feitas na base da ignorância, porque Ele é onisciente, onipresente. Ele é o Todo-Poderoso e tudo que Ele faz é justo e é em santidade. Um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. Quem que estava assentado? Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. E porque estava lá o Filho, estava lá um representante da humanidade, porque Deus se fez homem. Alguém, não era uma coisa, era alguém. E alguém que pode compreender o que nós sofremos, alguém que pode compreender o que nós sentimos, alguém que pode nos olhar com olhos de misericórdia, porque a Bíblia diz que em tudo Ele foi provado, mas sem pecado. E porque Ele foi provado em tudo Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. E por isso que quando toda a humanidade for colocada diante do trono, para julgamento conforme as suas ações, há ali alguém que morreu em nosso lugar, e que sabe quem somos, e que sabe das nossas fraquezas, e compadecido de nós, julgará justa e retamente. É diante do trono de Deus que você terá que dar conta dos teus talentos. Lembra da parábola dos talentos, né? Um recebeu 1, outro recebeu 3, outro, né? 5 talentos. Só que aquele que tinha recebido 1 enterrou.
Só que os outros negociaram os seus talentos e conseguiram mais. Na verdade, é o que acontece na igreja, sabe? Todo mundo recebe aqui talentos, né? Quem usa, está negociando os seus talentos e Deus vai dando mais. Os irmãos perceberam que quem faz sempre recebe mais coisa para fazer e quem não faz, não recebe. Isso é coisa do Espírito Santo. Porque quando há disposição de fazer, tem uma coisa que as empresas humanas elas valorizam muito, que é proatividade, né? Lá no céu, diante do trono, você prestará contas da sua mordomia, mas tem alguém lá sentado que pode olhar para você e saber da sua vida, quem tudo foi provado. E daí vai ter lá aqueles que chegarão agarrados ao sacrifício e à obra do Senhor Jesus, que é aquele que está sentado no trono. E chegarão lá aqueles que estarão agarrados nas suas obras e na sua própria justiça. Uns para a vida eterna, outros para a condenação e juízo eterno. Mas hoje é importante entendermos que acima de todos os poderes da terra tem um trono. E aquele que está sentado no trono tem o controle e o domínio de todas as coisas. Hoje eu quero encerrar falando para você que você não precisa ir para a Babilônia. Miriam, o Brasil não precisa passar por uma Babilônia. Mas tudo vai ser resultado do quê? Das nossas decisões. Tudo será resultado das nossas decisões. De ouvirmos os profetas. Está escrito assim: escutem os profetas e serão bem-sucedidos. Ouvir os profetas é ouvir a palavra de Deus. Não inventar teologias para si. E humildemente reconhecer aquele que se assenta no trono, dobrando o seu Senhor, de corpo e alma e espírito, reconhecendo a grandiosidade de Deus, que enviou Jesus para morrer. E aquele que veio e morreu é o mesmo que subiu e assentou-se eternamente à destra do Pai. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque a nossa vida está segura nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque a nossa respiração está segura nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor recebe as nossas orações e atende, respondendo de forma tão extraordinária, porque é Teu todo o poder. E o Senhor é um Deus de amor, Deus gracioso, mas também justo e poderoso. Por isso nos submetemos a Ti. Muito obrigado porque podemos seguir em frente com segurança, quando o nosso olhar está voltado tão somente para Ti. Peço agora ao Deus que ninguém neste lugar tome uma decisão que não seja aquela dirigida pelo Teu Espírito Santo. Que ninguém tenha que esperar 70 anos para ser educado
e recolocado naquele trilho que o Senhor originalmente tinha planejado para essa pessoa. Peço isso, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Semana que vem nós teremos o nosso último encontro, onde cantaremos a cantata de Natal. Nós trouxemos músicas, nos preparamos aqui para cantar músicas, algumas difíceis, algumas mais fáceis, outras até em latim. Então, deu um certo trabalho, mas tudo é feito para a honra e glória do Senhor. Nós oferecemos os nossos dons e talentos para o Senhor, porque não tem ninguém que mereça mais do que Ele. E nós erramos, nós falhamos, nós desafinamos, mas nós estamos sempre tentando melhorar, porque nos esforçando, tendo foco, tendo perseverança naquilo que fazemos, nós podemos melhorar, nos capacitar. Tudo isso para oferecer o melhor louvor que podemos oferecer a Deus. E com isso eu não quero dizer que nós aqui, eu, a Fernanda, o Mateus, as meninas, Vitória e Rebeca, a Mavi também que vai participar, nenhuma glória é nossa. Nada do que produzimos e do que fazemos aqui na igreja é para nós. Mas, enquanto no Antigo Testamento eles ofereciam animais para serem imolados, para fazer uma cobertura dos seus pecados, na igreja, no corpo do Senhor, nós nos amando mutuamente, adoramos a Deus, cantando, adoramos a Deus, dedicando, oferecendo a nossa vida, o nosso tempo a Deus. É uma oferta agradável. Então, a glória não é nossa, a glória é somente a Deus. Amém? Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar.
seu maravilhoso olhar transformou-se todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Vamos nos colocar em pé. Senhor Deus e amado Pai, pertencemos a Ti, Senhor. Nos entregamos em Tuas mãos e receba, Senhor, a nossa vida como oferta. Uma oferta agradável a Ti, Senhor. Receba os nossos louvores, a nossa devoção e as nossas orações e tudo que é possível que a gente faça para Ti, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, Senhor. Perdão porque falhamos contra Ti, Senhor. Mas nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, Senhor. Esperançosos da Tua promessa, Senhor, onde estaremos contigo para toda a eternidade. Diante do Teu trono, Senhor, puro e grandioso, e contemplando a Tua majestade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor. Então, é domingo que vem, às 19 horas, não mais às 18. Às 19 horas, cantata de Natal. Cada um traz um peru. Um pode trazer um peru, outro pode trazer um frango, outro pode trazer uma carninha de porco, outro pode trazer uma bisteca, um boi. E se não puder trazer, também não tem problema nenhum. Porque nós somos de Jesus, então, se tiver uns pãezinhos e uns peixinhos, o que acontece? Banquete, né? Amém? Não é verdade? Amém. Quantas vezes já não aconteceu isso na casa da gente, né? Pensa, hoje não tem nada, vai ver, lá tem algo delicioso que a gente prepara, né? Com a bênção de Deus ainda. Então, deixa eu contar só uma coisinha, que eu me lembrei da minha mãe, né? Minha mãe, a gente quando era criancinha, a gente era bem, era com muita dificuldade, né? E ela fazia uma coisa que ela chamava, entre aspas, mata-fome. Que era um negócio feito lá com farinha, e, né, colocavam uma água, e eu comia aquilo lá, era delicioso, né? Na caçarola, né? E era delicioso, sabe? E daí um dia eu fui num retiro das igrejas dos irmãos nonitas, e eu era um garoto, né? E fomos em Vitmarsum. Daí tinha lá os líderes lá, né? Tudo americano, aquela coisa toda, alemão. E daí fui naquele retiro, eu fazia parte de um grupo, né, de pré-adolescentes chamado Firme e Fiel. Tínhamos até uma bandeira, assim, Firme e Fiel. E daí anunciaram o cardápio, né? Disseram, hoje teremos panqueca. Daí eu pensei, panqueca, que diacho que é isso? Deve ser bom, né? Deve ser uma coisa, né? E foi naquele momento que eu descobri que minha mãe fazia panquecas. Só não sabia o nome. E assim eu descobri o que era panqueca, imagine, né? A minha mãe chamava de outro nome, né? E era a mesma coisa. Então, isto é, os pãezinhos e os peixinhos viram um banquete. Quando tem a graça, o poder de Deus, o amor de Deus, né? A misericórdia de Deus.
com a gente. Eu acho essa história muito interessante, né? A gente descobrindo coisas da nossa infância. Domingo, 19 horas, cada um trará alguma coisa, né? Pode trazer sobremesa também, um refrigerante, e vamos fazer um momento de confraternização aqui. Vamos orar pelo Cristiano, que está viajando, e a sua esposa, né? Também a prova que ela fará da OAB, né? Que Deus a abençoe e que ela passe na primeira, que aqui na igreja é assim, ó, é bênção sobre bênção, né? Eu não vou contar as bênçãos aqui, cada um tem que contar a sua própria bênção, né? Mas eu fico sabendo, porque Deus é fiel e Deus é bom, né? Então bem, vamos orar. Senhor, confiamos que o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono, que os serafins cantam dioturnamente, santo, santo, santo é o Senhor, e que a terra toda se enche da sua glória, é o que diz a tua palavra, e nós somos o teu povo, que temos esse privilégio de servirmos ao Senhor, tão grandioso e poderoso. Por isso peço a proteção do Senhor sobre toda a tua igreja, os que estão aqui, os que não vieram hoje por algum motivo, que a tua graça e bênção alcance cada um deles. Nos proteja, nos guarde durante essa semana e abençoe o nosso Brasil. Nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço aí no seu irmão.